Voltamos, estamos online em plena sexta-feira, 12 de junho, Dia dos Namorados, aquele dia gostoso, onde os casais mentem uns para os outros mais do que nunca. E como o povo, principalmente o povo brasileiro, adora uma ilusão e uma mentira, para eles é ótimo esse show de hipocrisia toda, mas eu vou na contramão disso aí. Tô aqui com o meu café na mão, gravando um vídeo pro YouTube, que me desmonetizou, diga-se de passagem, mas não é só por isso não que o vídeo hoje tá meio diferente e provavelmente os próximos conteúdos serão nesse formato, né? Mais de resenha, de uma troca de ideias aqui com os senhores, mas eu vou explicar o que aconteceu e, pô, só nessa última semana aconteceu bastante coisa. Antes disso, eu só vou falar também sobre um assunto, né? Um evento aí que está acontecendo hoje e que vai continuar acontecendo pelo próximo mês inteiro, que é a Copa do Mundo. Os senhores estão animados para a Copa? Quem que vocês chutam aí que vai ganhar? Eu aposto na França. Eles estiveram nas duas últimas finais e eu acho que nessa também vieram para fazer bonito. No papel também eles têm um timaço. E quanto ao Brasil, vai cair quando pegar o primeiro europeu. Esses são meus dois palpites aí para essa Copa do Mundo. E para falar a verdade, essa é a Copa do Mundo, talvez com exceção da Copa de 2010, que eu esteja mais desanimado, na verdade, para assistir. Se isso é bom ou é ruim, eu não sei. Talvez seja até bom, né? Tem muita gente que fala que a Copa do Mundo é apenas pão e circo, e eu até concordo com essa afirmação em certa medida. Por mais que o futebol seja um esporte muito bacana, eu sempre pratiquei, joguei, né? Não de forma profissional, mas de resenha com a rapaziada, jogando em um societyzinho, em um campinho aqui e ali, na rua às vezes. Mas tirando a parte da corrupção que acontece em praticamente qualquer esporte do mundo, e a gente olhar só por uma perspectiva de que governos e grandes empresas poderosas utilizam esse evento da Copa do Mundo, e principalmente o fato de que o povo fica desacordado, né, porque está prestando atenção ali no evento e não em pautas mais relevantes para o dia a dia ali do cidadão, do indivíduo, a gente sabe que os poderosos se aproveitam bastante desse evento, no mínimo. Então é por isso que eu acho que faz sentido sim, né, chamar a Copa do Mundo de pão e circo de certa forma, e em certa medida. E eu me lembro que na Copa de 2010 eu tinha 13 anos de idade e foi no dia que começou a Copa do Mundo que eu recebi a notícia de que os meus pais iriam se mudar para São Paulo e que eu teria que ir morar com eles. Nessa época eu morava em Porto Alegre, eu sou nascido aqui, né? E na real, quando eles falaram isso daí pra mim, que iriam se mudar para outro estado e que eu teria que ir junto, eu nem acreditei, pra falar a verdade. Pensei assim, não, eles estão metendo louco. Eu lembro que na época eu até tinha visto um episódio do Dois Homens e Meio, né? Que acontece algo mais ou menos assim. Se eu não me engano, o Charlie, né, fala pro Jake que iria mandar ele pra escola militar pra dar um susto, ou pra fazer alguma brincadeira com ele, não lembro exatamente o que era, pra ele lavar o carro, algo do tipo, né, mas mete essa bravata, ó, você vai pra escola militar, é bom você andar na linha. E eu achei que era a mesma coisa, não, eles estão só querendo me botar na rédea aqui, né, mas não é verdade isso daí. Eles não vão mudar de estado, não. Doce engano, os dias foram passando e eu percebi que mesmo sem estar na minha frente, eles falavam ali sobre a mudança, sobre a casa nova, coisa arada. Aí que eu percebi, pô, é verdade. E eu não queria me mudar de Porto Alegre de jeito nenhum. Tinha nascido aqui, conhecia todo mundo, estudava aqui, tinha uma namoradinha ali da minha idade, né, com 13 anos de idade. Tentei fazer de tudo pra ficar aqui, mas não teve jeito. Eles disseram que eu ia e pronto, né?
E daí, por causa disso, eu não consegui aproveitar aquela Copa do Mundo de 2010. Eu até ia na casa de um amigo ou de outro, a galera se reunia sempre, né, na casa de alguém para ver um jogo, mas eu não consegui me animar de jeito nenhum naquela Copa do Mundo, principalmente quando o Brasil foi eliminado pela Holanda. Eu lembro desse jogo como se fosse ontem. O lado bom é que depois desse jogo do Brasil contra a Holanda, mais especificamente 47 dias depois, o meu time, o Internacional, foi campeão da Copa Libertadores, em cima do time do São Paulo, time para o qual o meu pai torce, 2 dias depois que eu cheguei em São Paulo. Então eu cheguei em São Paulo como? Com o pé direito. Saudades de quando o Internacional ganhava título. Hoje em dia não ganha mais. E daí foi isso. Eu morei em São Paulo pelos próximos 15 anos da minha vida e tirando aqueles problemas que quase toda cidade tem, até que a cidade de São Paulo é uma cidade muito boa para se viver, digo, a nível Brasil, a nível América Latina. E eu morava em uma região muito boa. Lá em São Paulo eu fiz muitas amizades, tive muitas oportunidades, vivi coisas boas e também ruins, talvez até mais boas do que ruins. E é claro que sempre teve a questão política aqui do país, né, que desde que eu me entendo por gente, só vai piorando a cada ano. Mas até então, a minha ideia era, beleza, eu tô em um país de terceiro mundo, no Bostil, eu sei como que a banda toca por aqui e dá pra ir me virando, aqui ainda tem oportunidade, dá pra empreender. Eu nunca tive a intenção e muito menos a vontade de fazer um concurso público ou algo do tipo, né? Eu sempre fui mais propenso ali à parte do empreendedorismo. Depois eu até conheci a área onde eu atuo até hoje, né? Na área do audiovisual. Comecei a prestar serviço e vamos embora, vamos tentar progredir, prosperar. Eu até abri uma loja online, na época era uma loja de games. Estava tentando empreender de outras formas. A loja acabou que não foi para frente, eu tomei até um prejuízo com ela, mas não foi nenhum valor tão alto assim. Foram poucos R$ 1.000. Na real, do meu bolso, acho que saiu uns 5K. Eu tinha um sócio também que trabalhava comigo na época e a gente tinha pouco estoque, né? Poucos produtos a gente tinha em estoque. A maioria a gente fazia naquele modelo dropshipping e tal. Acho que tem muita gente aqui que conhece. Mas era o drop que entregava, hein? Eu sei que tem aquele drop ghost. Drop ghost eu não fiz, não. Esse daí eu deixei pros outros. Inclusive até aquele Nego Di, né, que era do Rio Grande do Sul, eu conhecia ele desde o Pretinho Básico, que é um programa de rádio que tem lá não sei se é na Rádio Gaúcha ou na Atlântida, mas é bem conhecida, né? Uma rádio de humor. Então, esse Nego Di aí diz a justiça bostileira que fez esse tipo de coisa, né? Mas no meu caso eu entreguei tudo o que compraram comigo, né? Pilantragem não é comigo. Não é porque eu sou brasileiro que eu tenho que ser ladrão. Vamos com calma também. Só porque eu moro no país do presidente Lula, para com isso. E falando nesse safado, nós tivemos aquela fatídica e fraudada eleição de 2022. E nessa hora os caras do YouTube devem estar pensando, pô, eu acabei de desmonetizar esse cara, ele tá falando de novo essas coisas ruins, essas coisas feias, mas o YouTube quer que eu fale o quê, YouTube? Quer que eu minta aqui pra rapaziada? Não dá, pô. Quer dizer, até dá, mas eu não vou me prestar a esse papel. Mas enfim, nós tivemos a eleição de 22, onde claramente o cara que mediava a eleição, senhor Alexandre de Moraes, tinha lado, era inimigo declarado de um dos candidatos, isso é fato e todo mundo sabe disso aí, a não ser uma pessoa que seja muito burra. É que nem eu colocar o influenciador do Internacional Fabiano Baldasso para apitar um Grenal.
Na real, eu acho que o Baldasso seria mais imparcial. Mas enfim, aconteceu isso daí e eu pensei na hora ali, tá, beleza, né? Mais 4 anos aí de Nine, mais 4 anos de esculacho, de patifarias desenfreadas. Não que com o Jair Bolsonaro também fosse um mar de rosas, bem longe disso daí, mas era um pouquinho menos pior. Mas eu tava naquelas, tá, vamos embora, né, para mais 4 anos aí de Lula, e é isto. E foi só, na verdade, no ano seguinte, depois do 8 de janeiro, acho que 1 ou 2 meses depois, que eu percebi que o buraco seria mais embaixo do que eu pensei que seria. A partir do momento em que eu percebi que não estava sendo dado o devido processo legal às pessoas que participaram do dia 8 de janeiro, que não foi golpe porra nenhuma, foi só um quebra-quebra de um monte de gente imbecil e alienada. Talvez ainda com a ajuda de alguns infiltrados do próprio governo. Nem vou entrar nesse assunto aí, porque... Mas enfim, para quem quiser, pesquise. Não é difícil descobrir o que aconteceu. Mas aí eu já percebi, então a gente não vai ter só o Lula nos roubando por mais 4 anos, nós teremos mesmo uma ditadura. Compreendi. E daí logo me veio a ideia na cabeça de que, bom, então eu tenho que ir embora do Brasil, né? Eu me conheço muito bem e digamos que eu não seja o melhor tipo de pessoa para viver em um regime totalitário. A minha mask pill, sem usar de falsa modéstia, é muito boa, mas a minha mask ditadura, rapaz, essa daí eu não sei. Essa eu lhes admito que eu não sei utilizar, infelizmente. Ou felizmente, né? Eu não sei o quanto que é tão bom assim se manter neutro em uma ditadura e só ir aceitando tudo. Nós já tivemos exemplos históricos o suficiente para perceber que isso dá em merda. E só fazendo um adendo aqui, eu sei que a ditadura aqui no Brasil não acontece somente porque um bando de filha da puta quis que fosse assim aqui dentro do Brasil. Eu sei que tem agenda internacional por trás disso, mas eu vou deixar para falar sobre isso em outro vídeo. Eu tenho uns 40 temas de vídeo aqui para ir falando com os senhores nos próximos dias e meses, na verdade. Esse vídeo é mais para explicar para os senhores o que aconteceu com esse canal e quais as mudanças que ele terá daqui para frente. E apesar da introdução ter ficado muito mais longa do que eu previa, entraremos no assunto agora. Eu tinha falado de Mask Pill aqui anteriormente e eu conheci a comunidade aqui da Machosfera no começo de 2022, se eu não estou enganado. Conheci principalmente por causa dos conteúdos do Trunks do Futuro e também na época por conta de outros conteúdos que bombavam bastante. Tinha o Miguel do Atitude Alpha, o Ricardo Tomé, o Bruno Giglio, na época o Junior Masters, lá do Redcast, produzia conteúdo aqui para a comunidade. Eu nunca consumi tanto assim o conteúdo dele, mas vi algumas coisas. Tinham conteúdos também já um pouco mais undergrounds, né, como o Raccoon, que eu acho que nessa altura do campeonato já tinha parado com o canal dele, mas ainda rodavam conteúdos dele pela internet. Na verdade, até hoje, ainda tem alguns vídeos backup aqui pelo YouTube. Tinha e tem ainda também, né, o canal do Epifania Disruptiva, que é um baita produtor de conteúdo aqui da comunidade. Acho eu que é o melhor produtor de conteúdo aqui da bolha, provavelmente, até mesmo pelo fato de que ele não fala só sobre relacionamento. Ele aborda outros temas no canal dele, eu acabo curtindo bastante. Hoje ele faz vídeo lá no canal Príncipe de Belfor Roxo. E enfim, eu fui consumindo os conteúdos aqui da comunidade, me identificando com várias coisas que eram ditas aqui. Algumas delas, como a própria Mask Pill, eu já aplicava na minha vida. E no meu dia a dia, eu nunca fui um cara muito gado, muito bupiuzão, ao ponto de ficar sendo passado para trás por várias digníssimas ou qualquer coisa do tipo. Mas daí eu fui vendo aqui os conteúdos da comunidade, assimilando muitas coisas, concordando
com a maioria delas, discordando de outras poucas coisas, mas eu segui, né, acompanhando aqui aos canais da comunidade, outros produtores de conteúdo que também vieram surgindo, mas ao contrário do que muita gente acha, eu não consumo tanto conteúdo assim da comunidade. Eu consumo aqui no meu YouTube e no meu tempo livre aqui utilizando as redes sociais para buscar outros tipos de conteúdo. Eu tenho muitos outros interesses, a música é um deles. Eu estudo produção musical, gosto de estudar bastante também sobre linguagem corporal e várias outras coisas. Mas, na medida do possível, eu sempre estava de olho aqui na machosfera, na comunidade. Tem períodos até que a gente vem e engaja mais por determinado tempo. É normal, para quem consome bastante assim conteúdo no YouTube. Em paralelo a isso, eu segui trabalhando com audiovisual e já buscando meios para sair aqui do Brasil, fugir da ditadura, ir para um lugar mais tranquilo, com mais qualidade de vida. E foi no final de 2024... lá ele, acho que em dezembro já, que eu tive a ideia de criar um canal no YouTube. Na verdade, essa ideia já tinha passado pela minha cabeça algumas outras vezes. Eu já tive várias páginas na internet, não páginas tão grandes, né, de grande expressão nacional assim, mas páginas com 5, 10, 15 mil inscritos no Instagram, no Facebook. Eu tinha uma página de memes no meu Facebook que era muito boa, sempre fazendo as postagens ali na resenha, pra zoar, às vezes chamava um amigo para participar da página, postar lá também, e daí eu criei esse canal no YouTube aqui, o Caos Niilista, basicamente para falar sobre qualquer coisa que viesse à minha cabeça. Se vocês arrastarem, né, o cursor do celular ou do computador até o final aqui dos vídeos do canal, os senhores vão ver que tem vídeos aqui bem variados, né, fora daqui da bolha, digamos assim. Mas, vira e mexe, eu comentava sobre mulher e eu via que nesses vídeos onde eu falava sobre as digníssimas e sobre o comportamento delas, eram os vídeos do canal que tinham mais engajamento, ou seja, o público queria ver esse tipo de conteúdo. Esse era um conteúdo que eu também eventualmente consumia, gostava de conversar sobre e tinha como referência vários produtores de conteúdo que faziam ou que já fizeram algo parecido. Daí eu falei, vou seguindo então por esse caminho. Tem até uma galera emocionada que eu vejo que fala, não, porque nós temos que salvar os homens. Temos que lutar por eles. E, cara, eu não sou herói de quadrinho, de ficção científica. Eu só estou produzindo conteúdo aqui para o YouTube, tentando agregar com as minhas ideias e também adquirindo certos conhecimentos valiosos aqui da comunidade. Sou apenas um produtor de vídeos aqui no YouTube, até quando o YouTube deixar. E daí eu fui fazendo os vídeos, o canal foi crescendo até muito rápido, para falar a verdade. O canal foi monetizado e já trazia um certo valor ali para mim todo mês. Eu também já tive períodos onde postei bastante vídeo, já cheguei a colocar 3 vídeos aqui por dia. Claro que muitos desses vídeos eram desmonetizados, ou porque, sendo que eu não falava nada demais, eu não sei, mas eles eram. Até que na sexta-feira, se eu não estou enganado, o YouTube me comunicou, né, pelo YouTube Studio, que eu teria o canal desmonetizado. É claro que isso não é algo bom, mas por mim, tudo bem. Eu já estou acostumado, pô, eu sou da área do audiovisual. Vocês acham que eu nunca perdi trabalho, dando uma opinião aqui e outra ali? Por mim, tranquilo. O que eu não quero é ser um omisso, um cara que baixa a cabeça para ditadura, para agendinha feminista e qualquer coisa do tipo. Eu prefiro pagar o preço e me opor, pelo menos, dando a minha opinião contra isso daí. Só que a notícia de que o canal foi desmonetizado não foi tão ruim assim, principalmente porque eu acho que eu já disse aqui no canal que
eu tinha a intenção e que estava trabalhando para sair do país. Eu falei isso, inclusive, em alguma live recente, acho que faz 1 ou 2 semanas. E como eu informei nessa live, eu iria sair do Brasil em outubro ou novembro. Só que na quinta passada, um dia antes do meu canal ser desmonetizado, eu recebi uma proposta para trabalhar lá na Europa. Só que para isso eu teria que estar lá já no próximo mês. Então, quinta eu recebi essa proposta e sexta fui desmonetizado. Só que na quinta-feira mesmo eu já tinha me decidido que eu iria mesmo para a Europa. Inclusive, me passou a ideia pela cabeça de vender, além dos meus equipamentos de filmagem que eu tenho, vender também meu notebook, meu MacBook, na verdade. Porque é aquilo, né? Agora é ver passagem de avião para o mês que vem, coisa de mudança, aluguel lá fora. Então eu pensei, pô, eu vendo as minhas coisas aqui no Brasil, troco por euro, assim que eu estiver instalado lá, eu recompro as coisas, MacBook, câmera e outras coisas assim. E como na quinta-feira ainda mesmo eu já tinha essa noção de que ou eu iria ter que interromper os vídeos por conta de eu estar sem meu Mac, ou criar vídeos mais simples, que será o que eu vou fazer? Comprar um microfonezinho aqui para o meu celular e gravar uns vídeos mais trocando ideia mesmo. Tem vários outros temas quais eu quero abordar aqui nesse canal. Quando chegou a notícia de que eu seria desmonetizado, eu já fiquei meio, então tranquilo. Eu não vou mais ter tanto tempo, pelo menos nos próximos 3 meses, para produzir conteúdo como eu tinha anteriormente. Chegando lá fora também vou ganhar em moeda forte. Gastar em moeda forte também, né? Mas daí a brincadeira já fica um pouco mais legal. E eu acho que era basicamente isso que eu tinha para dizer. Eu vou continuar produzindo vídeos aqui para o canal, talvez com um pouco menos de frequência e em um novo formato. Eu estou muito animado com essa oportunidade e com a perspectiva aí para o restante do ano. E assim que eu chegar lá no país para onde eu estou indo, eu comunico aos senhores aqui nesse canal, falo como está sendo, como está a experiência. Como eu falei, eu tenho pelo menos 40 temas e títulos aqui para ir discorrendo aí pelos próximos dias, pelos próximos meses. Para quem for permanecer aqui no canal, deixa o like aí no vídeo, aperta ali no inscrever-se, caso você não esteja inscrito. E tamo junto. E para aqueles que de repente gostavam do outro estilo de conteúdo, reagindo às digníssimas, dando ali um contraponto, um muito obrigado por terem acompanhado os nossos vídeos até agora. Mas tem vários outros canais que fazem vídeos, claro que cada um com seu estilo, né? Mas em um modelo semelhante aos que eu fazia até semana passada. Canais até bem mais antigos que os meus. Provavelmente a maioria dos senhores já conhecem, mas caso tenha alguém que não conheça, tem o canal do Bruce, o Cavaleiro Solitário, tem o canal do Miguel, do Atitude Avançada, também tem o canal Espectro Racional. Enfim, tem vários produtores de conteúdo que os senhores podem acompanhar aí. E por hoje é isso aí, rapaziada. Até aconteceram outras coisas aí durante a semana, mas eu vou deixar para comentar em próximos vídeos. O caso mais impactante, digamos, que aconteceu na semana passada foi aquela mãe, né, a Débora, que foi cúmplice do assassinato do próprio filho dela e depois foi liberada, ganhou perdão judicial de uma juíza maluca, desequilibrada e sádica até. Eu ainda vou comentar sobre isso. Deixem aqui também os senhores nos comentários abaixo quais os temas que vocês gostariam de me ouvir falar aqui no canal. Se alguém quiser mandar relato também aqui para o meu e-mail, é só mandar ali no link da descrição desse vídeo. Eu leio aqui também. Tem alguns lá no e-mail já. Vou começar a ler também. Inscrevam-se também no meu canal secundário, que está também no link aqui da descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado aqui abaixo. Porque, né, o YouTube já desmonetizou o canal. Vai saber quando que ele pode sair do ar.
Um feliz Dia dos Namorados para todos os senhores e para suas digníssimas Emissol, mãe de 5 filhos de pais diferentes. Eu agora vou editar esse vídeo, fazer uma capa e correr atrás de sair fora do Bostil. O pessoal fala que fica triste quando termina um relacionamento, quando termina um casamento ou um namoro, sofrem por amor, aquela coisa toda. Eu sofro quando eu tenho que vender o meu notebook. Cê é louco. Quanta dor, é de partir o coração. Fico desolado. Vivemos tantos momentos juntos, gravamos tantos vídeos para o YouTube, mas tudo um dia acaba. Foi eterno enquanto durou. Agora eu estou aqui em Porto Alegre, né? Tô morando aqui desde dezembro do ano passado. Eu sabia que iria viajar para fora, eu tava achando que seria em outubro, né? Mas daí eu pensei basicamente, pô, por que que eu não volto? Fico lá um pouco em Porto Alegre. Tenho contato com os meus amigos, com familiares. Vai saber quando que eu vou voltar para o Brasil. Espero que somente daqui muitos anos. E é isso, aproveitar aqui os meus últimos dias em Porto Alegre. Daqui menos de uma semana, na verdade daqui 5 dias eu já tô indo para São Paulo, né, passar esse último mês, esses últimos dias aqui no Brasil perto da família, dos meus pais, etc. Depois estamos partindo para as Europas. Mas é isso, rapaziada. Expliquei aqui bem por cima, né, o que aconteceu. Tamo junto e um abraço, rapaziada.